Olá, professor Diego do Fusão, beleza? Então, vamos ver aí, ó, uma aula aí maneira, uma aula super legal aí, ó, para você fazer aquela revisão, certo? Não ficar aquela coisa do professor ficar falando, você, né, ficar assim, daquele jeito com a cabeça lá longe. Então, você vai escolher um número e vai falar sobre um determinado assunto. Claro, valendo ponto, sem dúvida nenhuma. Com certeza, tudo valendo ponto. Gente, é importante que você faça todas as atividades. Ah, professor, mas você demora a responder, porque eu estou fazendo outras coisas. Mas assim que eu desocupar, você pode ter certeza que eu vou ver sua atividade bonitinha, direitinho, e eu vou colocar seu pontinho lá. Tá bom? É importantíssimo que você faça as atividades também. Por quê? Porque você fazendo as atividades, quando pintar a prova, aquilo vai ficar entranhado na sua cabeça. E você vai realmente, de fato, aprender aquilo. Certo? Então, vamos lá. É lógico que eu vou mandar para você o PDF. Não vai roubar. Ó, não vai roubar não, hein? Não vai escolher. Não, vou escolher esse aqui não. Você escolhe um número mesmo, na moral, direitinho aí. Certo? Mas por que essa palhaçada aí, professor? Estou vendo aqui um, dois, estou vendo cada uma bolinha aqui de uma cor diferente, é porque eu quis colocar as cores da bandeira do Brasil, ó, verde, amarelo, azul e branco, cidadania, viu? Viu que legal? Viu que interessante? Viu que bonito? Viu o trabalho todo que eu tive só para deixar a nossa aula bem legal e bem interessante? Ué, mas esse preto aí, ué, que eu saiba, as cores da bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Ué, esse preto aí é por causa da cor da letra. Qual é a cor da letra da bandeira do Brasil? É preta, não é? Então, não tinha cor nenhuma para colocar, eu coloquei esse preto. Viu que legal? Coloquei em cima assim de uma cor e aqui embaixo coloquei invertido. Então, chega de palhaçada e vamos aí direto ao assunto. Supomos que você tenha escolhido o número 1. O número 1 é referente à aula 3, certo? Não é que você vai pegar a aula 3 e vai fazer igual está lá. Não. Poxa, você pode pesquisar na internet. Ué, professor, Congresso, Senado e Câmara. Congresso é isso, Senado é aquilo e Câmara é aquilo. Eu simplesmente citei. Não é que você vai responder o que é. Fale o que você achar interessante. Congresso, você pode falar de coisas que estão acontecendo na atualidade, certo? Você pode falar de alguns problemas que acontecem. Senado, você também pode comentar, você pode falar o que é, enfim. Aí eu estou apenas citando para não ficar assim um slide muito carregado, tá bom? É mais para te dar uma ideia. E Câmara, você também vai falar o que você quiser sobre Câmara. Ah, professor, eu posso falar o que é, o que faz e alguns exemplos do que de leis, do que eles fazem, do que eles executam, o que você quiser. Se a vez que seja sobre isso, professor, legal, mas poxa, eu estou meio sem ideias, né? Não tem problema, você pode olhar, ó, já coloquei ali, ó, aula 3. Aí você vai lá e dá uma olhadinha na aula 3, que aí já vai te dar uma certa ideia, tá bom? Faz um trabalhinho maneirinho, como sempre, por favor, não custa nada, gente. Ó, letra legível, nome, turma, aula, tá? A aula tal, que é essa aí que você está vendo, que você vai receber. E o tema, né? Você põe lá o tema lá em cima, Congresso, Senado e Câmara. Embaixo você vem falando, tá bom? Trabalho individual valendo ponto. Gente, o trabalho vale ponto, tá? Não adianta você ficar tirando 10 na prova e não fazer nenhum trabalho, você não vai ter uma boa nota, ok? Tem que vir em todas as aulas, tem que fazer o trabalho, certo? Tudo valendo ponto. Se você só faz trabalho e não é bom na prova, não é legal. Tudo tem que estar em perfeita harmonia, beleza? Então aí estão os temas. Então pense fora da caixa, não fique pensando só numa coisa só não. Tente também inovar, colocar coisas referentes aí, tá bom? Não precisa ser exatamente só o que está na aula ou só responder. Fica muito simples. Poxa, se eu pegar um trabalho que a pessoa só responde, aí não fica interessante, não vai ficar uma coisa legal. Eu quero ler, e eu leio direitinho, tá bom? Eu leio, eu avalio, eu até falo, ó, que legal, caprichoso você, ó, fez de uma cor de pergunta de uma cor, a letra de a resposta de outra. Não estou falando que tem que ser exatamente assim, mas o professor percebe. Coloca tudo a caneta, porque você pode ver, ó, eu sou ceguinho, né? Então eu não consigo enxergar direito. Então, e de lápis, às vezes, e do topo do caderno. Gente, topo é de cima, legível,
quer dizer que não é foto tremida, escura, embaçada, que legível, o próprio nome diz, que dê para você ler, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Se você, por um acaso, escolheu a aula 2, você vai fazer o quê? Você vai falar sobre democracia, função, democracia no Brasil, certo? Fique à vontade. Professor, eu pesquisei função, mas eu achei tão pouquinho. Eu posso comentar algo mais relacionado à função? Fique à vontade. E se por um acaso, assim como os outros, você ficar na dúvida, eu já falei para você qual aula que é, para não ficar aquela coisa, professor, de qual aula que é? É da aula 5, tá bom? Então, é nós. Tá aí, ó. Democracia, função da democracia, democracia no Brasil, tá bom? Fica à vontade, pode falar. Ah, posso pegar alguma coisa da aula e incrementar, usar minhas palavras também? Fique à vontade, tá? Quanto mais você pesquisar, quanto mais você se informar, quanto mais você se empenhar, melhor para você mesmo, certo? Então vamos voltar aqui. Vamos então para o número 3, azul da cor do mar. Aula 7, ética. Você vai falar sobre ética, pode ser o que é, exemplos de ética, o que você quiser, desde que tenha esses assuntos. Valores humanos e crise de valores. Ah, mas eu vi lá que tem uns tópicos. Poxa, explica, certo? Porque é bom que você não é quantidade, é qualidade. Mas também, se eu chego e boto assim, você vai e bota tudo numa linha, isso aí não é nem um pouco de qualidade. Isso aí é você fazer de qualquer maneira. Pesquisa direitinho, pensa, dê exemplos do dia a dia, que isso aí é muito fácil para você atingir o ponto e chegar lá. Beleza? Então, tá aí, ó. Se você escolher o número 3, você vai fazer o referente à aula 7. Professor, perdi as aulas. É só você falar comigo que eu mando para você na hora, tá? Agora vamos para o número 4. Responsabilidade social, você vai falar o que é, dar exemplo. Como eu venho falando, certo? Vai dar exemplos, vai ver como é que funciona, como que é. E você vai falar do primeiro, segundo e terceiro setores. Pode dar exemplos, pode falar como eles influenciam na economia, certo? A referência você pode ver aí na aula 8. Amém? Bom, vamos então, esse aí foi o número 4, certo? Vamos aí, ó, já chegando na metade. Número 5. O número 5 vai ser referente à aula 2, você vai falar sobre o Congresso, está ali, ó, ali logo na imagem de atrás. Você vai falar sobre o Senado e também vai falar também sobre a Câmara, certo? Falar o que você quiser, falar o que faz, dar alguns exemplos, certo? Você vai falar o que você quiser a respeito de Congresso, Senado e Câmara. Qualquer dúvida que você tiver, é só você procurar aí na aula 2. Beleza? Voltando aqui, vamos então para o número 6. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui com vocês, porque vai que de repente você está naquela de ficar voltando, né, o vídeo, aí você já está nesse ponto. Poxa, eu estou nesse ponto do vídeo agora, professor. O que você falou atrás? Eu estou com preguiça de procurar. Beleza. Se você escolheu um, você vai falar da aula 3, do Congresso, Senado e Câmara. Sempre procure dar uma incrementada, dar uma inovada, certo? Colocar coisas novas. Isso não vale só para eles como para os outros. Voltando aqui, número 2, aula 5, o que é democracia, função da democracia, democracia no Brasil. Não fique só respondendo. Comente alguma coisa, dê a sua opinião, alguma coisa que você, se você já viu no jornal, na TV, o que chamou sua atenção. É bom você dar o seu toque pessoal. Dá para ver perfeitamente quando o aluno ele copia diretamente um texto e quando ele fala mesmo. Tá? Dá para dar, o professor percebe, assim como você pensa, o professor também. Então, ele sabe exatamente se o aluno está só copiando ou também está respondendo com as suas palavras. E é bom que você faça com suas palavras, certo? Então, esse é o número 2. Recapitulando aqui, ó, o número 3. Aula 7, ética. Fala o que você quiser sobre ética. E se você, por exemplo, já utilizou da ética no seu dia a dia, você pode comentar valores humanos, crise de valores, certo? Exemplo simples de ética é quando você, por exemplo, está andando na rua, você vê a carteira de uma pessoa caindo no chão. Isso aí você pega a carteira, caiu aqui sua carteira, ó, caiu aqui, ó. Isso aí já mostra
uma forma que você tem ética, tá? Tem até um meme aí que está circulando pela internet, o cara para no meio da rua, olha só, ele chega e filma, gente, olha só que o pessoal não tem o que fazer, né? O cara, poxa, chumbaram a carteira aqui no meio da rua, só para todo motorista parar e olhar. O cara abriu o zíper da carteira e tinha chumbado. Chumbado no chão você que já deve ter, você que já deve ter ido à academia, aqueles aparelhos são todos chumbados, ou seja, são todos presos no chão. O cara abriu a carteira e colocou 2 parafusos na carteira, deixou chumbado no chão para a pessoa parar e quando a pessoa levantar não conseguir, certo? Lá em Caxias, lá perto da estação, também tem isso. Você acredita? Eu já caí nessa. Estou andando lá, eu vejo uma moeda de R$1 no chão, tento pegar a moeda, não consigo. Por quê? Porque colaram a moeda no chão, certo? Então tá aí um exemplo. Foi só um comentário aí para poder descontrair. Esse, se você escolheu o 3, está aí. Se você escolheu o 4, responsabilidade social, primeiro, segundo e terceiro setores, você pode falar o que é. Você pode falar você não pode só falar dos setores, como você pode falar da responsabilidade de cada setor, tá? Tá tudo bem definidinho aí para você, bonitinho, na aula 8, tá? Esse foi o 4, certo? O 5 está na aula 2, Congresso, Senado e Câmara. Falar o que eles fazem, o que deixam de fazer. Não simplesmente só... quem simplesmente só responder, eu não vou aceitar. Certo? Por quê? Você acha justo a pessoa que fez, né? Também não é que você vai encher o caderno em várias páginas. É qualidade, não é quantidade, não. Certo? É claro que eu vou... Poxa, aí você foi... Uma linha você foi e botou cada coisa. Eu não vou aceitar. Tem que fazer uma coisa direitinho. Dá para pesquisar. Poxa, esses assuntos aí são os assuntos mais comentados. Uma dica que eu te dou, que eu não vejo muita gente utilizando, você pode, por exemplo, ir lá no Google Notícias. Olha que legal. Você vai lá no Google Notícias, você pode dar notícias atuais, certo? É bem legal. Bem legal. Você vê notícias. Pô, pessoa, que eu vi... uma dica também para vocês, de repente você estiver com tempo aí, estiver interessado em fazer uma coisinha legal, você também pode ver vídeos no YouTube a respeito disso. Você pode ver vídeos e aí você vai anotando tudo do vídeo que você achou interessante, depois você vai e passa para anota, você vai anotando com suas palavras e vai passando para o caderno, né? Ou você vai passando assim rapidinho, depois você passa limpo para o caderno, enfim. Uma dica bem legal que eu passo aí para você. E com vídeo dá para você aprender bastante, tá? As pessoas que não têm muito paciência, as pessoas que querem, normalmente querem tudo prontinho na mão. Então vamos lá para o número 6. Aqui tem igual as bolinhas da telecena. Bom, aula 6, essa aqui é um assunto fácil, certo? Às vezes eu tenho certeza que você vai falar, poxa, nossa, os outros têm 3, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Gente, depende. Tem tópico que é mais... Às vezes você vai ver coisa aí de dois tópicos, se eu não me engano, 2 tópicos. Aí vai falar, isso aí vai fazer mais rápido. Às vezes aqueles 2 tópicos dá muito mais trabalho do que isso aí, certo? E isso aí é coisa que você pode responder com suas palavras. Como diminuir a corrupção? E aí, como é que você diminui a corrupção? Exemplos na aula 6 que, coincidentemente, caiu no mesmo número, certo? Então tá aí, ó. Como diminuir a corrupção? Corruptor, corrompido, conivente e irresponsável. E aí você pode falar, pode dar exemplos, certo? Por exemplo, Diego, se eu quiser escrever isso, escrever o significado, eu não quero escrever o que é e dar exemplo, não. Já queria já dar o exemplo logo e no exemplo já explicar o que é corrupto. Imagina você que está não sei o que e tal. Aí tem uma pessoa que vai e faz isso com você. Essa pessoa que fez é o corrupto. Estou dando um exemplo. Você também pode escrever com suas palavras. Fica até mais interessante. É bom que você aprende aí de verdade, tá? Então, vamos lá. Esse aí é da aula 6. Da aula 7, já. Aula 7, se você pegou a aula 7, dá uma olhadinha lá nas nossas aulas na aula 9. Código de ética, comenta aí sobre o código de ética, o que é, a importância dele, a ética nas empresas e o consumidor ético, ok? Por que é importante que as empresas tenham ética? Não só com seus clientes, seus funcionários, em tudo que o cerca. Por que você que vai comprar um produto, você tem que ser ético?
você tem que escolher, você tem que empresas éticas, ou você tem que saber a procedência, de onde que vem um produto, como é fabricado, quem faz, de onde que ele vem, para você definir se compra esse produto ou aquele. Eu falei bastante disso não só na videoaula, como estou falando aqui, certo? Eu tenho certeza que você deve ter gostado dessa aula aí, da aula nova, aquela que tem umas fotos assim, né? E aquelas fotos marcantes de trabalho de criança, certo? O cara lá trabalhando sem condições de segurança nenhuma, no fogo lá, o cara lá descalço, eu acho que estava de chinelo, não sei. Enfim, o pobrezinho do animal lá sendo morto a caceta. Então, aquelas cenas lá que não é nem bom falar, que você muda até o clima, tá? Então tá aí, ó. Aula 9, se você tiver dúvidas, você pode dar uma olhadinha lá na aula 9 e, por favor, você deve me chamar no privado. Se eu demorar para te responder é porque eu estou fazendo outras coisas, certo? Eu tenho que ministrar outras turmas, tenho que fazer aulas, eu tenho que atualizar, tenho que corrigir exercícios, tenho que fazer um monte de coisas que você aí nem imagina. Para você, eu estou só para você, né? Quem dera se eu desse só aula para sua turma. Com certeza, eu já tinha, na hora que você está escrevendo, eu já estava respondendo, tá? Beleza. É tipo aquela coisa do pica-pau, né? Que o cara vai ver um anúncio na televisão, o Pernalonga, não sei. Aí, na hora que ele vai pegar o telefone, já chega lá na hora lá o vendedor. Vamos lá, então. Esse foi o aula 7. Opa! Deixa eu ver aqui, agora eu me perdi todo. Esse foi do aula 9. Agora o 8 Acabei errando ali em cima o número, depois eu corrijo isso aí, certo? Ali em cima saiu o 3, mas na verdade é 8. Ética, valores humanos e crise de valores. E aí? Você pode também falar de ética, professor, mas você já sorteou esse tema, mas o outro colega também pode falar, por que não? Certo? Valores humanos e crise de valores. O que leva uma pessoa a não querer mais seguir pelo lado bom? Por que as pessoas tendem a fazer coisas erradas? Então, tá aí as crises de valores. Eu deixei vários exemplos lá para vocês na aula 7. Tá? Se você escolheu aí o 8 ali em cima, eu vou arrumar depois dessa aula, porque, né? Às vezes não dá para ver, mas quando você receber o seu PDF, eu vou arrumar, tá bom? Então, tá aí a aula. Esse aí é o número 8 que está lá em cima, tá bom? Você pode ver, eu clico aqui no 3, ó. Ética, valores humanos, crise de valores. 8, ética, valores humanos, crise de valores. Enfim, se você, por exemplo, tirou um dos dois, não tem problema não, tá bom? Não tem problema não. É o mesmo tema, mas o seu outro colega também pode ter um outro ponto de vista diferente do seu, tá? Depois eu dou uma olhada nisso aí, eu dou uma conferida, tá bom? Se você escolheu 8, dá uma olhada no PDF, provavelmente deve estar diferente. Eu devo ter errado o link aqui, mas depois eu acerto, tá bom? Eu acerto, assim que terminar essa gravação, eu acerto o link e acerto lá o PDF. Você pode ficar despreocupado. Mas no vídeo você falou de um jeitinho, no PDF é porque eu ainda não corrigi o erro, mas quando você ver esse vídeo, você vai ver que no PDF já estará solucionado, tá? O 9, você vai, referente à aula 5, né? Enfim, o 9 aqui está caindo no 5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. O 8. Você vai falar de cidadania, direitos e deveres e direitos sociais. Já vou corrigir logo, tá? O 8 você vai falar sobre isso que está aqui. Qual que eu tinha falado com vocês mesmo? Só um minutinho. O 9 caiu no 2. Então vamos ver o 9 aqui, que eu já vou arrumar agora. O 9 vai ser sobre aula 4, um assunto aí que o pessoal se amarra, o pessoal gosta muito, sobre ideologia política, esquerda, direita e centro, ok? Fala o que você quiser, comenta. Se quiser citar partidos políticos, fique à vontade, ok? E, finalmente, por último, e não menos importante, o 10, que eu vou olhar aqui agora na tela cheia, que essa tela aqui fica muito melhor. Vou dar aquela corrigida, tá? E o 10 você vai falar sobre os tipos de corrupção, certo? Que vai ser da aula 6. E também a corrupção no Brasil, certo? Então, é isso aí. Eu vou dar uma arrumada aqui nos links das aulas. De qualquer forma,
certo? Ó, o 10 você vai fazer da aula 6. Eu vou dar uma repassada de trás para frente. Escolheu 10, aula 6, certo? Sempre procurando outras formas diferentes aí, não tentar só ficar copiando, não, tá? O 9, ideologia política, direita, esquerda e centro. O 8, cidadania, direitos, deveres, direitos sociais. O 7, código de ética, ética nas empresas, consumidor ético, aula 9. O 6, aula 6 também, como diminuir a corrupção, corrupto, corrompido, conivente e irresponsável. O 5, aula 2, Congresso, Senado e Câmara. Aula 8, responsabilidade social, primeiro, segundo e terceiro setores, no caso do número 4, se você escolheu. Se você escolheu o número 3 ou 7, é muito número, né? Até eu me perco. Ética, valores humanos e crise de valores. O 2 é do aula 5, o que é democracia, função da democracia no Brasil. E o 1, Congresso, Senado e Câmara. Ou seja, uma revisão legal aí para você pegar a visão, certo? Mas, por favor, seja honesto. Deixa eu voltar aqui. Seja honesto, tá? O número que você escolher, vai lá no PDF e vai naquele número, por mais que você não goste. Por quê? Porque quando você for fazer uma atividade com o seu chefe, você vai chegar para o seu chefe e vai falar: ah, não, eu quero fazer essa aqui porque eu não gosto de fazer aquilo lá. Não, é lógico que você não vai fazer. Beleza? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e bom divertimento aí nesse trabalho aí, valendo ponto. Valeu, obrigado.